Olá, hoje nós vamos falar sobre as questões éticas envolvendo o termo de consentimento livre, esclarecido e o termo de assentimento. Sou a professora Regina Célia Poli e vou ministrar essa aula para vocês hoje. Uma questão elementar sobre questões éticas na pesquisa envolvendo seres humanos é a proteção dos participantes. Então, a ética na pesquisa, ela visa proteger a integridade física e psicológica dos participantes. Também está pautada no contexto de confidencialidade, respeito à privacidade e anonimato dos participantes são princípios éticos fundamentais, além de ser justa e trazer benefícios, ainda que indiretos, para os participantes, sem ônus. Então, é importante garantir que os participantes sejam tratados de forma justa e não sejam prejudicados. Com relação ao termo de consentimento livre esclarecido, este deve ser redigido com informações claras. Os participantes eles devem receber todas essas informações importantes sobre o estudo, o qual eles vão participar, de forma clara e compreensível, e, portanto, numa linguagem bastante acessível. Nós precisamos incluir os termos científicos, mas que esses sejam todos explicados, explicitados para esse participante da pesquisa. O consentimento livre e esclarecido deve ser dado livremente, sem coerção ou pressão externa. O participante do estudo ele vai ter o tempo que ele achar necessário para fazer a leitura deste termo. Se tiver algumas dúvidas, eles podem recorrer aos pesquisadores que estão aplicando o termo e saná-las. Ter a capacidade de compreensão, portanto, eles devem compreender as informações fornecidas no termo para tomar uma decisão informada. O consentimento ele pode ser revogável, então nós temos que colocar no termo de consentimento livre e esclarecido que os participantes da pesquisa eles têm o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. Para a redação do TCLE é necessário observar um conteúdo essencial, que deve constar no TCLE, como os objetivos do estudo. Então, explicitar claramente quais são os objetivos e propósito do estudo aos participantes da pesquisa. Então, de maneira clara e também de uma linguagem bastante acessível, além de se colocar os procedimentos que esse participante vai estar envolvido. Isso pode ser em etapas, para ficar bem claro em quais etapas o participante vai ter que realizar durante essa pesquisa. Os possíveis riscos, ainda que mínimos, então lembrando que toda pesquisa gera risco, ainda que mínimo, né, e ou desconforto para esse participante da pesquisa, e não somente elencar esses possíveis riscos e desconfortos, mas também o pesquisador ele deve contemplar o que fazer quando identificar riscos e desconfortos para minimizar os mesmos. Além disso, deve contemplar também benefícios. Quais benefícios esta pesquisa trará ao participante da pesquisa? Se há um benefício direto para esse participante da pesquisa, deve ser explicitado, ou se os benefícios são indiretos, como, por exemplo, maior conhecimento de mecanismos biológicos, por exemplo, na comunidade científica. Então, isso seria um exemplo de um benefício indireto. Além disso, deve conter confidencialidade e privacidade. Então, informar sobre as medidas tomadas para garantir a confidencialidade dos dados que serão retirados a partir de responder a protocolos, a instrumentos, a questionários. Então, como garantir essas informações e a confidencialidade. Então, os pesquisadores podem também assinar um termo de
de uso de dados dos participantes da pesquisa, né, e a privacidade também dos participantes deve ser colocada. Além desses itens do TSLE, é necessário ainda a questão do ressarcimento e indenização. Então, todo participante da pesquisa que vier especificamente para participar da pesquisa e isso gerar algum gasto, ele deve ser ressarcido. Gastos como alimentação, como passagem de ônibus, e isso deve ser informado no TSLE e de qual forma ele será ressarcido, né? É em dinheiro, então isso precisa estar contido no TSLE, por exemplo. E também a indenização. Então, caso ocorra algum dano a esse participante decorrente da sua participação especificamente no estudo, ele será devidamente indenizado conforme determina a lei. Além disso, o TSLE deve descrever brevemente o que é o CEP, para que o participante da pesquisa entenda o que é um comitê de ética em pesquisa envolvendo seres humanos, inserir também o endereço, o telefone, esses dados que são dados importantes caso o participante da pesquisa queira entrar em contato com o comitê de ética em pesquisa. Além disso, a última parte do TSLE seria uma declaração, né, assinada, então informar ao participante que ele vai receber uma via assinada e datada do documento e que a outra via, também assinada e datada, será arquivada pelos pesquisadores responsáveis pelo estudo. Então, notem que aqui está escrito via, né? Não é cópia, tá? Então, nós temos que descrever que isso é uma via que vai ser assinada e a outra também assinada e datada e arquivada. Portanto, o participante da pesquisa, ele terá uma via que será de posse dele. Além disso, esse documento, o TSLE, ele deve ser paginado. Então, por exemplo, se o TSLE tiver 3 páginas, a paginação pode ser da seguinte forma: a primeira página 1/3, a segunda página 2/3 e a terceira página 3/3. E todas as páginas rubricadas pelo pesquisador e também pelo participante da pesquisa, e na última página, assinatura pelo participante da pesquisa e pelo pesquisador no item declaração. Esses pontos que eu elenquei para falar aqui estão todos descritos na resolução de número 466, de 12 de dezembro de 2012. Então, essa é a resolução que preconiza todos esses itens do TSLE e que vocês podem encontrá-la na página inicial da Plataforma Brasil. Vale ressaltar que algumas mudanças ou acréscimos a esse TSLE foi proposto na resolução de 510, de número 510, de 7 de abril de 2016, especificamente para as áreas humanas e sociais. Essa resolução também é possível encontrá-la na página inicial da Plataforma Brasil. Essa resolução 510 de 2016 versa também a respeito do termo de assentimento livre esclarecido. O que é um termo de assentimento livre esclarecido? É essa anuência do participante da pesquisa, criança, adolescente ou indivíduos impedidos de forma temporária ou não de consentir, na medida de sua compreensão e respeitadas suas singularidades, após esclarecimento sobre a natureza da pesquisa, justificativa, objetivos, métodos, potenciais benefícios e riscos. Então, esse termo de assentimento livre esclarecido é apresentado para esses indivíduos, né, como eu citei anteriormente, criança, adolescente, menores de idade, menores de 18 anos, mas isso não elimina a necessidade do consentimento livre esclarecido do responsável por essa criança, por esse adolescente menor de idade.
Aqui, então, mostrando essa resolução, né, de 510 de 2016, para que vocês possam observar. Bom, aqui está apresentado a vocês o ofício circular de 2023, falando a respeito, complementando melhor a questão do termo de assentimento livre esclarecido, tá? Então, aqui algumas orientações relacionadas às pessoas para obtenção do assentimento de participantes da pesquisa menores de 18 anos e de pessoas com ausência de autonomia, né? Seja ela temporária ou não, tá? Então, esse documento também pode ser conseguido a partir da página inicial da plataforma Brasil. Bom, esse ofício circular, ele descreve, né, o processo de assentimento, que deve considerar a capacidade de entendimento do participante menor de 18 anos de idade e o discernimento da pessoa com ausência de autonomia, permanente ou temporária, para consentir. Bom, esse ofício circular, ele baseia-se no princípio, que já está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente, e delimita uma idade mínima, os 7 anos, para a obrigatoriedade de obtenção do termo ou registro de assentimento. Então, esse é um dado importante, porque nas resoluções anteriores não existia essa idade mínima para a obrigatoriedade de obtenção do termo de registro de assentimento. Bom, então os pesquisadores e também, né, quem faz parte do sistema CEP-CONEP vai fazer uma avaliação das necessidades de cada participante da pesquisa e com a leitura então dos termos ou registros de assentimento, segundo a faixa etária da infância e adolescência e a complexidade da pesquisa. Nesse registro oficial, seria interessante que vocês pudessem fazer a leitura também, ele descreve, né, o processo do assentimento do participante e é recomendado os seguintes itens nesse termo de assentimento, como introdução, objetivos, voluntariedade de participação, informação sobre o produto investigacional, procedimentos, riscos, benefícios, a indução à participação, entre outros. Então, recomenda-se a leitura completa desse ofício registro oficial. Como considerações finais e boas práticas para garantir a ética na obtenção do conhecimento, do consentimento livre, esclarecido e ou assentimento, é necessário, então, né, algo que seja uma comunicação bastante clara, uma linguagem acessível e que garanta aos participantes compreender plenamente as informações, né, tendo os riscos, benefícios, ressarcimento, indenização, endereço do CEP, paginação, rubricas e assinatura. Deve-se dar um tempo para a reflexão desse participante da pesquisa, permitir para que ele tenha um tempo suficiente para ler, refletir sobre o termo de consentimento antes da tomada de uma decisão. Pode perguntar para a família, né? Então, o pesquisador ele deve dar esse tempo que cada participante tem a sua necessidade. E também esclarecimentos de dúvidas, né? Fornecer oportunidades para os participantes tirarem dúvidas e garantir que todas sejam respondidas de maneira satisfatória. Bom, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Coloco então a página, o endereço da página do Comitê de Ética envolvendo seres humanos da UNOPAR e fico à disposição para esclarecimentos. Obrigada.